Olá a todos, me chamo Patrick Gonzalez, sou acadêmico de Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e, junto com os demais autores, desenvolvemos o trabalho A Biodiversidade como Atrativo Turístico, proposta de implementação do ecoturismo de observação de aves no município de Capanema. Bom, o Brasil é um dos países com maior potencial turístico do mundo, tanto naturais quanto culturais, o que permite a implantação dos mais diversos segmentos de turismo. Essa diversidade atrai a atenção de turistas tanto nacionais quanto estrangeiros, que buscam novas belezas nesse território. Um dos segmentos mais bem explorados é o do ecoturismo, principalmente o de vida silvestre, que nos últimos anos vem se tornando a atividade mais bem consolidada e rentável do mundo. Esse segmento ganhou impulso devido à importância da biodiversidade para a saúde e para o bem-estar da população, que abriu os olhos sobre os processos de perda da diversidade biológica e a resposta rápida de medidas para a conservação e uso racional dos recursos naturais. Bom, o turismo de aventura é uma das atividades mais comuns dentro do ecoturismo. De modo geral, consiste no deslocamento do turista a fim de observar a fauna, em grande maioria no seu habitat natural, e essa prática é um dos passatempos que mais cresce no Brasil, isso devido à grande riqueza de espécies, em especial 18% da diversidade mundial de aves. Dentro desse segmento, uma prática difere, o ecoturismo de observação de aves, ou chamado birdwatching. Diferente dos outros segmentos, essa prática alinha o conhecimento com a preservação ambiental, atraindo a atenção de diversos observadores. No Brasil, essa prática é bem conhecida, isso porque o país está em segundo lugar na maior diversidade de aves do mundo, com um total de 1.919 espécies. Por estar categorizada como uma atividade de baixo impacto ambiental, esse segmento atrai uma boa rentabilidade econômica, tanto pessoal quanto para o município, que está sendo executada essa atividade, agregando investidores locais em busca de um meio econômico. Isso porque o turismo de observação de aves tem um grande potencial de retorno financeiro. Entretanto, a qualidade do ambiente e das aves são peças-chave para o desenvolvimento desse segmento, pois há muitos locais que podem ser considerados como áreas prioritárias, os chamados hotspots. Bom, hotspots nada mais é do que áreas importantes para a observação de aves, e para sua criação são necessárias análises prévias, como características do ambiente, como a alta riqueza de espécies e a ocorrência de espécies migratórias raras e ou ameaçadas de extinção. A partir da identificação dessas importantes áreas, se torna menos complexo a elaboração de roteiros turísticos. Isso porque, quando inserido um local dentro do roteiro turístico, ele agrega valores ao local visitado, principalmente a população que reside nesses locais, pois essas áreas se tornam mais atrativas para a visitação. Nessa direção, as localidades que apresentam áreas propícias para a observação de aves, tanto pelo grau de diversidade quanto pelo endemismo, devem buscar transformar essa diversidade natural em meio econômico através da observação de aves. Assim, ao entender a importância da preservação dessas áreas, a população evita sua degradação por meio de inúmeras ameaças, como o desmatamento e a caça predatória. Bom, dentro deste contexto, o presente trabalho apresenta os resultados de uma proposta sobre o potencial que o município de Capanema possui para a implementação do ecoturismo de observação de aves. Para isso, partiu-se das seguintes perguntas: qual a riqueza de espécies do município, quais as espécies mais atrativas e quais áreas são propícias para a observação de aves. Bom, Capanema está localizada no sudoeste do estado do Paraná, a 574 km da capital. Ao norte, a cidade faz divisa de 80 km com o Parque Nacional do Iguaçu, ao oeste com a província de Misiones, na Argentina, separados pelo rio Santo Antônio, ao leste com o município de Realeza, dividido pelo rio Capanema, e ao sul com o município de Planalto. Possui uma população estimada de 19 mil habitantes, nos seus 419 mil km². Bom, o município possui ainda um grande predomínio de vegetação arbórea e arbustiva, inseridos dentro da fitossonomia de floresta nacional semidecidual, além de áreas de pastagens e agriculturas associadas. As informações a respeito das aves ocorrentes no município foram obtidas através de saídas de campo esporádicas desde 2011, em todo o perímetro do município.
Com o auxílio de câmeras fotográficas, gravadores e guias de campo, registramos todas as espécies que ocorrem. Os registros foram depositados nos sites eBird, Wikiaves e Xenocanto. Lista das espécies ocorrentes foram feitas através do aplicativo eBird. A escolha das áreas propícias para a observação de aves ocorreu com base em critérios como a quantidade de aves, raridade das aves, riqueza de espécies e interesse paisagístico do local. Para a escolha das áreas propícias, foi consultado os proprietários das terras e lançada a proposta a fim de subsidiar recursos financeiros para os proprietários associados à conservação dos locais e das espécies que ali residem. As áreas propícias para a observação de aves foram georreferenciadas e calculado o uso e a ocupação do solo com o auxílio do software QGIS, a fim de se ter um registro relevante aos turistas durante as visitas guiadas. Foram registrados 289 espécies no município, pertencentes a 63 famílias, valor esse que corresponde a 38% do total de espécies encontradas para o estado do Paraná. Essa riqueza se deve principalmente à grande diversidade de habitats e microhabitats dentro da fitofisionomia de floresta estacional semidecidal, bem como parte de outras formações associadas a ela. Essa heterogeneidade de ambientes existentes no município de Capanema pode explicar o elevado número de espécies de aves ocorrentes, já que a comunidade de aves com hábitos e também nichos distintos estão presentes. Também essa variação de ambientes e os nichos e os microhabitats que definem a distribuição e a riqueza da avifauna devem ser considerados como os principais instrumentos para a criação de áreas para a conservação dessas espécies. Também este número ele está associado à proximidade do município com o Parque Nacional do Iguaçu, uma unidade de conservação que apresenta uma grande diversidade de aves. Também essa grande diversidade pode estar associada às características do ambiente, pois algumas aves são consideradas como boas bioindicadoras de qualidade e condições do habitat. Além disso, essa diversidade contribui fortemente, pois algumas espécies elas contribuem no controle de pragas, são boas polinizadoras de culturas e também excelentes dispersoras de sementes. Do total de aves que ocorrem no município, 3 espécies possuem interesse turístico devido à sua raridade e difícil visualização na natureza. Esse fato demonstra que o público local e provavelmente os visitantes esporádicos têm olhos para as aves raras, endêmicas e de difícil visualização. Um importante fator que indica a probabilidade de aceitação caso haja a implementação deste segmento de ecoturismo. Além das espécies comuns, também são encontradas espécies ocorrentes em habitats afastados da movimentação humana, como áreas alagadiças, rios e riachos. Nessas áreas já foram avistadas espécies como colhereiro, cabeça seca, garça-moura, bigotinha e também o gavião do banhado. Já em fragmentos florestais foram registrados o tchê preto, boralhada, marianinha amarela, trinca-ferro, entre outros. E nos campos abertos e em zonas rurais, as aves observadas incluem o gavião peneira, falcão de coleira e pintacilo. Também vale ressaltar a importância de grupos de aves reconhecidas por qualquer tipo de público, como os pica-paus, onde foram registradas 8 espécies, beija-flores registramos 11 espécies, e outras como os psitacídeos, que são os papagaios, maritacas, onde registramos 6 espécies. Graças à grande diversidade de aves, o município de Capanema ele se encontra apto para a realização do birdwatching, principalmente nas práticas que visem a observação do maior número de espécies, que são as chamadas para elaboração de listas. Bom, o município apresenta grandes áreas para a prática de observação de aves, com base nos dados de uso e ocupação do solo, gerados com o auxílio do site Mapa Biomas, registramos diferentes classes do uso e ocupação do solo, sendo agropecuária com aproximadamente 75%, floresta 18%, corpos d'água com 4,2%, infraestrutura com 1,6%, e assim, desse modo, o município ele possui uma predominância da paisagem antrópica agrícola em associação com as áreas florestadas. Desse total de áreas, das 8 áreas analisadas como propícias para observação de aves, elas possuem uma grande riqueza e proximidade com corpos da água, que contribui para a alta diversidade de aves.
Isso porque esses ambientes eles são ricos em matéria orgânica, o que favorece a abundância de invertebrados e outros organismos que fazem parte da dieta alimentar de muitas aves, principalmente as aves migratórias. Bom, das 8 propriedades analisadas, 4 foram consideradas como pontos importantes para a visitação e observação de aves, devido à riqueza de espécies. A primeira é o sítio Davi Albano, localizado no município de Santa Clara, em zona rural, na divisa do Parque Nacional do Iguaçu. Possui uma área de 60 mil hectares, ocupada por 10 mil hectares de florestas, aproximadamente 1 hectare de infraestrutura e 27 mil hectares de plantações, e também uma grande área com 10 mil hectares de campo. Além disso, o local ele possui uma grande extensão de área alagada, com 10 mil hectares, onde já encontramos várias espécies e totalizando deu cerca de 135, algumas consideradas migratórias. A segunda área é o sítio Pieri, que se encontra na linha gaúcha, próximo ao perímetro urbano do município. Essa área faz divisa com o Rio Santo Antônio, que separa a Capanema da Argentina. Possui uma área de 4 mil hectares, ocupada principalmente por 2 mil hectares de campos e 1.000 hectares por florestas. Esse local apresenta uma grande diversidade de aves, sendo encontradas cerca de 152 espécies. Isso se deve pela proximidade com o Corredor Verde de Misiones, na Argentina. Outro ponto importante foi o Refúgio Iguaçu, localizado na comunidade de Santa Maria, próximo também ao Parque Nacional do Iguaçu. Essa área possui cerca de 11 mil hectares, sendo 7 mil, quase 8 mil hectares cobertos por florestas e quase 10 mil hectares por campos. Neste local, a gente registrou cerca de 37 espécies. E por último, a Ilha do Sol, uma das áreas mais visitadas não apenas por observadores de aves, mas também por outros turistas. Essa área se localiza no Parque Nacional do Iguaçu, entre o Brasil e a Argentina. Tem cerca de 20 mil hectares, sendo 19, quase 20 mil hectares cobertos de floresta, 339 hectares ocupados por campos e 139 hectares por infraestrutura. Nesta área a gente registrou 26 espécies. Lembrando que no decorrer do tempo e próximas visitas, esse número pode aumentar significativamente. Bom, o município de Capanema possui um grande potencial para iniciar o oferecimento do birdwatching, pois ele reúne uma avifauna com elevada diversificação, com hábitos e ambientes de ocorrência distintos em localidades propícias. Entretanto, se faz necessário um planejamento prévio, a fim de se evitar que a prática ela seja realizada excessivamente, colocando em risco a geração de uma atividade econômica que tem o propósito de caminhar em conjunto com a conservação da natureza. Neste planejamento inicial, sugere-se uma análise mais criteriosa em todos os pontos, a fim de compor melhor a avifauna, e também que os setores de hospedagem e infraestrutura eles trabalhem junto com ornitólogos e o poder público para compor melhor a prática de observação de aves. Por fim, quero agradecer a Três Fronteiras Navegação e Turismo, à Prefeitura de Capanema e ao Parque Nacional do Iguaçu, que colaboraram com a logística, com disponibilizar alguns barcos e também alguns servidores para nos acompanharem durante esse processo de levantamento das espécies e visualização das áreas propícias para a prática de birdwatching. Muito obrigado.